Life, eu não aguento mais, cara. Eu já vi diversos vídeos de relacionamento no YouTube. O que tu tem de novo pra me dizer nesse? Calma, cara. Eu sei que parece repetitivo, mas o que eu tô pra falar aqui não é nada repetitivo. Na verdade, muita pouca gente fala. Porque muita gente não fala do relacionamento verdadeiro mesmo. Relacionamento verdadeiro? O que tu tá falando, cara? Ai, como é que eu vou explicar? Tá. De vez em quando, no meio do barulho do mundo, a gente percebe um silêncio estranho dentro de si. Sei lá, é como se houvesse um eco, um chamado para um tipo de relacionamento que quase ninguém mais acredita, mas que todo mundo no fundo sabe que existe. Um amor que não depende de joguinhos, sabe? Que não mede interesse, que não se esconde atrás de telas, filtros ou, sei lá, performance. Um amor que não tem medo de ser inteiro. Algo que dentro da gente sussurra que o amor deveria ser mais do que troca, mais do que sensação, mais do que uma coleção de momentos bonitos para postar. Deveria ser compromisso, deveria ser cuidado, deveria ser verdade. E mesmo quem nunca viveu isso, carrega uma nostalgia de algo que não lembra, como se tivéssemos conhecido em algum lugar um tipo de amor que realmente constrói, que realmente transforma e realmente dura. Um amor que chama você para ser melhor, não para ser usado. É um amor que te protege ao invés de te consumir, que vê valor onde o mundo só vê distração, que trata o outro como pessoa, não como fase, passatempo ou opção. Esse amor, ele parece tão distante, mas eu sei que ele pulsa em cada coração que já desejou ser escolhido de verdade. Ele aparece na saudade de algo mais puro, na intuição de que a vida merece mais honestidade, na sensação de que fomos feitos para algo maior do que vínculos descartáveis. E talvez, só talvez, esse eco exista porque o amor real nunca saiu de moda. A gente só deixou de reparar nele. Fala, renovados, como vocês estão? Aqui é o Life falando e, nossa, eu tava com muita saudade de falar aqui com vocês, mas infelizmente nesses últimos meses eu não pude estar postando nenhum tipo de vídeo no canal por conta dos meus esforços nos estudos. Mas agora eu tô de volta e ainda pra falar de um tema tão importante, que é os relacionamentos no dia de hoje. Mais especificamente do que seria um relacionamento ideal, porque sem dúvida os relacionamentos que hoje são vividos pela nossa geração de fato não são ideais. A gente vive numa geração que fala de amor o tempo todo, mas ao mesmo tempo parece que ninguém tá realmente se amando. E sabe, eu sempre achei isso muito curioso. Todo mundo quer viver intensamente, mas quase ninguém quer viver com profundidade. A gente sabe que a maioria dos relacionamentos hoje parece até um contrato silencioso. Me dá o que eu quero, que eu te dou o que você quer. E quando não oferece mais aquela sensação, aquele prazer, aí tudo acaba. E sabe, isso me é estranho porque ao mesmo tempo existe dentro de nós uma nostalgia de algo que a gente nem viveu ainda. Como se a nossa alma lembrasse de um tipo de amor que ainda não encontrou aqui. E calma, eu vou tentar explicar isso pra você, parece confuso. Mas pensa comigo, o que eu tô falando aqui não é poesia. Isso é a nossa humanidade de forma mais pura. Várias áreas de estudo já falaram sobre isso. A neurociência, por exemplo, fala sobre a nossa necessidade de vínculo com outras pessoas. A filosofia fala sobre o desejo universal do ser humano de transcendência, de ter significado e sentido em tudo que faz. Os psicólogos falam da segurança emocional, apego seguro, mas percebam que nenhum desses discursos explicam por que a gente não se contenta com relacionamentos rasos. Por que a gente sente que isso aqui não é suficiente? Talvez você já tenha praticado a famosa ação de ficar com outra pessoa sem compromisso, sem interesse. Você sempre percebe isso. No final das contas, você, apesar de ter tido todo aquele prazer, você pensa que aquilo não é suficiente, que não deveria ser assim. Bem no fundo, como se o coração tivesse uma referência secreta do que o amor deveria de fato ser. Uma referência que não veio da internet, da cultura, e nem de uma imposição dos nossos pais. Talvez tenha vindo de algo muito mais profundo. O que a gente chama de amor hoje é basicamente conveniência com estética. Tipo assim, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim: ah, ele fica comigo quando eu tô carente. Ah, ela me dá atenção quando eu quiser. Ah, ele é engraçado, legalzinho, bonitinho, então serve. Percebam que a maioria dos relacionamentos contemporâneos é tão imediatista quanto abrir um aplicativo. É rápido, é descartável e totalmente substituível. E ainda tem um detalhe muito
importante. Ninguém quer responsabilidade, mas todo mundo quer ser amado profundamente. É contraditório? É praticamente impossível. É como pedir uma casa que não tem alicerce, nenhuma fundação. Vai cair e ela de fato cai. Porque no fundo mesmo, a gente não quer só alguém pra beijar, pra ter prazer e também satisfazer as nossas vontades. A gente quer alguém pra confiar, pra construir, pra pertencer. A gente quer fidelidade, cuidado, intencionalidade, respeito, verdade. Vai dizer que você não deseja isso. E esses elementos não aparecem magicamente no meio de um relacionamento. Ainda mais se ele for construído no improviso, com base nos sentimentos e emoções. E é aqui que a gente percebe, o amor que a gente deseja exige uma base que não está sendo procurada. Por que será que o nosso coração pede um tipo de amor que a nossa geração não sabe sustentar? Por que existe um vazio tão específico, tão insistente, que parece pedir um relacionamento mais sagrado do que qualquer pessoa consegue oferecer? Por que nós temos fome de fidelidade num mundo que só oferece entretenimento emocional? De onde vem esse eco? E agora eu quero entrar na parte mais profunda, porque pra mim, e talvez pra você que está ouvindo, esse eco não é psicológico, não é cultural, não é social. Esse eco é puramente espiritual. E quem entende isso começa a entender também por que relacionamentos modernos quebram tão fácil. É agora que eu quero te mostrar o que eu descobri. Existem dois tipos de relacionamentos no mundo. Relacionamentos construídos sob o coração humano e relacionamentos construídos sob o coração de Deus. E só um deles é capaz de sustentar o amor que você sempre desejou. E tá a verdade. Não importa se você acredita ou não por enquanto, mas ela continua sendo verdade. O amor que a sua alma deseja é impossível sem Deus. Não por causa de religião, não por regra ou qualquer tipo de moralismo, mas porque Ele, o Senhor, é o único lugar onde esse amor realmente existe. A Bíblia descreve Deus assim em 1 João 4:8. Deus é amor. Você já deve ter ouvido isso, mas uma coisa que você nunca ouviu vem agora. Quando a gente lê que Deus é amor, a Bíblia não tá falando que Deus ama, ela tá falando que Ele é o amor. A essência dele é o amor. Então não é surpresa que o nosso coração, criado por Ele, tem uma nostalgia de um amor que só existe nele. Então quando você sente que ninguém te ama como deveria, é porque ninguém pode amar como Deus ama. Quando você sente que o amor das pessoas sempre decepciona um pouco, é porque o amor humano é limitado. E a sua alma foi feita para algo ilimitado. Então quando você sente falta de um amor que você nem viveu, é porque a sua alma se lembra do Criador, que te amou antes da existência do tempo. E é exatamente por isso que o relacionamento cristão funciona de um jeito tão especial e o que eu considero ideal. Ele não é ideal porque cristãos são ideais ou perfeitos. Os cristãos, na verdade, erram muito. Têm ciúmes e inseguranças, falam besteiras e fazem besteiras, mas a diferença tá na origem do amor. Não vem só deles, não vem de emoção, satisfação. Não, vem de Deus. Quando o amor vem de Deus, a história muda totalmente. Bom, quando um relacionamento nasce apenas do desejo humano, ele já nasce frágil. Dois corações limitados tentando oferecer o que não tem, tentando dar amor puro com mãos que tremem, que vacilam. Mas quando um relacionamento nasce de Cristo, ele nasce de uma fonte inesgotável. Não depende só da força das pessoas, não, depende da presença de Deus. E isso muda tudo. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Ou seja, o amor verdadeiro não começa em você, ele começa nele. Você apenas o transborda. E relacionamento cristão é exatamente isso. Não são duas pessoas tentando encaixar suas feridas e tentando fazer dar certo de qualquer jeito, mas duas pessoas se tornando curadas pelo mesmo Deus para depois se encontrarem. E tem uma frase que eu quero te entregar agora. Amor não é encontrado, amor é construído, e só se constrói algo sólido quando o fundamento é sólido. A cultura de hoje constrói relacionamentos em areia movediça praticamente. Atração, empolgação, aprovação, carência, medo de ficar sozinho, mas o que Cristo oferece é uma rocha. E é por isso que Jesus disse em Mateus 7:24, todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Relacionamentos são casas. O vento chega, a chuva vem, a vida balança tudo. A questão é, você quer uma casa muito bonita e que te satisfaça ou uma casa firme? Agora eu quero te levar para um dos capítulos mais lindos sobre relacionamentos na história bíblica. Gênesis 24. A história de Isaac e Rebeca. É fascinante porque não tem beijo, não tem aquela poesia explícita e nem tem cena de romance cinematográfica que nem a gente vê nos filmes. Mas tem algo muito mais raro e valioso, propósito, direção e presença de Deus. Abraão pede ao seu servo que encontre uma esposa para Isaac, mas não qualquer esposa. Abraão fala, o Senhor,
o Deus dos céus enviará o seu anjo à sua frente. Gênesis 24:7. Tá percebendo a lógica aqui? Antes do amor, antes da atração, antes de qualquer química humana, vem um Deus guiando, o único Deus. O servo então ora: faz com que aconteça hoje, mostra a tua bondade. Essa é a chave aqui. O relacionamento cristão verdadeiro não começa com: nossa, eu quero ela é muito bonita, mas começa com: Senhor, me faz perceber o que vem de ti. Quando Rebeca aparece pro servo, ela não é escolhida pela beleza ou pela emoção, muito menos pela carência. Ela é reconhecida pela disposição de servir, pela generosidade, pelo seu caráter. E quando o servo percebe isso, ele fala: bendito seja o Senhor que não desamparou a bondade para com meu senhor. E a frase mais bonita: então Isaac a levou e a amou. Ou seja, primeiro vem a direção de Deus e depois o amor que floresce. O mundo faz ao contrário: primeiro paixão, emoção, química, que nem eu falei, e depois tenta encaixar propósito. Mas isso não funciona. E talvez o ponto mais incômodo seja esse quando você me escuta. Relacionamentos cristãos são belos porque são mais sérios. Não sérios no sentido pesado, né? Mas sérios no sentido sagrado. Dois cristãos não estão juntos para preencher seus vazios. Eles estão juntos para revelar Cristo um ao outro. Dois cristãos não se escolhem apenas porque sentiram algo, uma vibe, mas eles se escolhem porque se discerniram e discerniram propósito. Os cristãos não lutam para não terminar, eles lutam para permanecer, porque sabem o valor do compromisso. E ao contrário do que muita gente pensa, isso não torna o amor menos livre. Torna, na verdade, ele o mais livre possível, porque a liberdade real nasce da segurança, não da incerteza. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13:7: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse tipo de amor só pode existir quando Deus é fonte. Afinal, Ele é o amor. Talvez você que tá assistindo sinta dentro de si um reconhecimento estranho, né? Nossa, eu sempre quis um amor assim que o Life tá falando. E eu te respondo: claro que você sempre quis. Seu coração foi desenhado por Deus. Ele colocou dentro de você um desejo que só Ele pode explicar. A alma humana não foi feita para relacionamentos descartáveis renovados. Não foi feita para ficar, para rolos, para jogos emocionais, para qualquer conexão vazia. Não. A alma humana foi feita para um relacionamento que ecoa a eternidade. E por isso somente um relacionamento que nasce de Cristo faz sentido. Porque Ele é o único que não muda, não falha, não mente e nunca vai embora. Então, um relacionamento cristão, como eu disse, não é perfeito, mas ele é transformado. Não é isento de lutas, mas é cheio de graça. É onde duas pessoas aprendem a amar, não como o mundo ensina, mas como Cristo viveu. Porque Jesus disse em João 13:34: um novo mandamento eu lhes dou: amem uns aos outros assim como eu os amei. E acreditem, renovados, isso muda tudo. Não é amor baseado em desejo, é um amor baseado em sacrifício. Não é baseado em emoção, mas em caráter. E também não é baseado em pressa, é baseado na eternidade. E agora que a gente entendeu que existe um amor que nasce de Cristo, a pergunta é: como que se vive isso na prática, né? Porque relacionamento cristão não é nenhuma fantasia espiritual, não é teoria de púlpito e também não é uma bolha distante da vida real. Relacionamento cristão é carne e osso mesmo, dia após dia, decisão após decisão, duas pessoas imperfeitas dependendo de um Deus perfeito. E o mundo vai sempre falar pra você precisa achar alguém que te complete, mas a Bíblia sempre fala: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, e vocês têm a plenitude nele. Ou seja, não existe minha metade, existe a minha integridade em Cristo. Quando você sabe quem você é, quando a sua identidade está fundada no Senhor Jesus Cristo, você não vai buscar num relacionamento algo que só Deus pode te dar. Você não vai buscar cura no outro, não vai buscar identidade no outro, e também você não vai pedir pra pessoa ser um salvador, você já tem um. E quando dois cristãos chegam assim, curados, inteiros, enxergando o próprio valor em Jesus, o relacionamento não vira idolatria, vira aliança. E no mundo, o namoro tem sido passatempo, no reino, o namoro é caminho. E é por isso que em Amós 3:3, o autor nos pergunta: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então perceba, o propósito não é ter as mesmas opiniões, é ter a mesma direção. Os cristãos não apenas gostam um do outro, eles caminham para o mesmo Cristo. Eles leem a Bíblia, oram, servem, sonham espiritualmente e edificam um ao outro sempre. Relação cristã verdadeira fala: eu não quero só você, eu quero te ver mais parecida com Jesus. Aqui não é nada de moralismo. Santidade nunca foi um não ou coisa de velho. Santidade, na verdade, é um sim. É dizer sim a um amor que não estraga a história, que não destrói o coração, que não coloca culpa entre duas pessoas que nasceram para andar em paz. E é por isso
isso que Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O casamento carrega honra significa que há algo precioso para ser guardado até lá. O relacionamento cristão não é um campo minado de tentações, mas um jardim prometido que deve ser cuidado. Então os limites que são estabelecidos e que talvez afaste tantas pessoas não são correntes, mas são proteção. É como se Deus estivesse falando: eu preparei algo tão lindo que vale a pena esperar. Vale a pena você se preservar seu corpo, a sua mente, o seu tempo, para que esse momento seja o mais especial possível. Então, renovados, como eu falei, na cultura atual, o amor se tornou uma forma de receber. No evangelho, amar é uma forma de entregar. Jesus quem disse que quem quiser ser o maior, seja o servo. E quando duas pessoas tentam ganhar, os dois perdem. Mas quando duas pessoas tentam servir, os dois transbordam. Relacionamento cristão é isso. Não é como você me faz feliz, nossa, mas como eu posso revelar Cristo na forma como eu te trato todos os dias. E é por isso que Efésios 5 tem uma das frases mais lindas da Bíblia sobre isso. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Meus renovados, como que Cristo amou? Ele se amou entregando, ele se amou se sacrificando, lavando os pés, doando a vida. E esse é o amor real, esse é o amor que funciona. Nenhum relacionamento sobrevive só de sintonia. Relacionamento cristão vive de perdão. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Falou Paulo em Colossenses 3:13. Perdão não é esquecer a dor, é escolher amar apesar dela. Quando Cristo é a fonte, perdoar não é humilhação, é libertação. Dois cristãos que sabem perdoar estão preparados para um casamento sólido. E se tem algo que sustenta um namoro cristão, também é a oração. Não é só orar um pelo outro, é orar junto. Porque quando dois cristãos dobram o joelho, três se levantam. Ele, ela e Cristo no meio. Ou seja, relacionamento cristão começa no altar, antes mesmo de começar nos sentimentos. E agora a gente chega ao nosso ponto final. Eu falei muitas vezes a frase relacionamento cristão é, porque eu queria deixar muito explícito que o relacionamento do mundo não oferece o que o relacionamento cristão traz, porque ele é o melhor que existe. E eu não falo isso porque cristãos são melhores, mas porque Cristo é o melhor. Nenhum casal é perfeito, nenhum relacionamento é simples, mas também quando Cristo é o centro, o amor é possível. A honra é possível, o propósito, a fidelidade, a eternidade faz sentido. Tudo ganha cor. E no fundo, todo o coração humano foi criado para amar assim, de forma pura, firme, direcionada, verdadeira e transformadora. E é por isso que todo relacionamento que não tem Cristo parece incompleto, como se o amor esbarrasse num teto invisível, porque foi Cristo quem desenhou o amor e só Ele, renovado, sustenta o amor que Ele mesmo inventou. Então, eu não sei qual é a sua crença quanto a isso. Talvez você tenha me ouvido até então e discordado de muitas coisas que eu tenho falado, mas renovados, busquem o Senhor, busquem saber que Ele é real. Será que de fato nós acreditamos que toda a complexidade da nossa vida foi feita do nada por probabilidades impossíveis? Não, eu não consigo acreditar nisso. E até há um vídeo no meu canal falando por que eu creio em Deus e recomendo que vocês vão lá passar, não para convencer vocês, mas para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um. Meu desejo, renovados, é que vocês experimentem o amor ideal, o relacionamento ideal, que é com Cristo no centro.